CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Tem alguém chegando aqui a primeira vez? Seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas vezes. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal de internet, no Facebook, no Instagram. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos, inspirados no amor de Jesus, receber nessa noite o nosso estudo, essa semente que nos é trazida do alto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, como a gente faz na quarta-feira. Nós estamos estudando agora o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, e os itens a serem estudados hoje serão os itens de 5 a 7. Nós estamos aguardando a chegada da nossa palestrante. Se ela não chegar, o Newton vai dar início ao estudo. E eu vou passar alguns avisos aqui para vocês, e o primeiro deles é sobre os nossos estudos. E a casa tem vários horários de estudo, manhã, tarde e noite. E esse número de opções que a gente tem é para que vocês possam escolher, dentro desses horários, o que melhor atende a vocês, porque o estudo é o estudo que nos esclarece, é o estudo que nos ajuda muito a tirar essas dúvidas que a gente tem, lidar melhor com as dificuldades da nossa vida, porque ali a gente vai trocando informações com as outras pessoas que também estão no nosso grupo, e vai ajudando, né? Vai esclarecendo a gente para a gente poder conseguir caminhar nesse planeta aqui de provas e expiações. O nosso estudo tem 50 minutos. Ele tem início às 19h, termina às 19h50. Então, são 50 minutos que a gente precisa dedicar a nós que conseguimos chegar até aqui. A gente sempre acha que o estudo é para quem está em casa. Se fulano estivesse aqui ouvindo. Não, é para a gente. Nós conseguimos chegar até aqui, depois de um dia turbulento para muitos, e é uma luta, muitas vezes. E esses espíritos chegam aqui desde tão cedo, preparam o ambiente para receber a cada um de nós. Então, a gente precisa estar ligado ao estudo, a gente precisa estar em prece, pedir ajuda para que a gente consiga manter o nosso pensamento no estudo, porque isso ajuda muito. A gente tem o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer a quem chega à nossa casa com dúvida, dificuldade sobre a doutrina, sobre dificuldades da nossa vida. Então, depois do estudo, é só continuar sentadinho, a gente vai pedir a um trabalhador que possa orientá-los melhor. Só continuar sentadinho que a gente vai direcionar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente tem a nossa livraria, que funciona ali também sempre depois do estudo, a nossa cantina que funciona lá atrás. A gente tem a nossa obra social que funciona na nossa casa no sábado, onde as crianças chegam aqui por volta de 8 da manhã, tomam café, são evangelizados, os responsáveis também são evangelizados, e a gente está com uma base de, eu acho que 280 famílias por aí. Então, a gente sempre pede ajuda para que a gente possa continuar mantendo essas famílias com uma cesta básica. E os itens que compõem a nossa cesta básica estão ali fora, no cartazinho, e a gente tem gente aqui na casa a semana inteira, o dia inteiro. Então, toda ajuda é bem-vinda.
e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Eu vou pedir, por favor, que, se puder, desligar o celular ou pôr no modo silencioso. Se precisar, se houver a necessidade de atender, é só ir lá fora para atender, porque o celular, quando toca, ele tira a atenção de todo mundo, no momento do passe também. Então, a gente pede, por favor, ou desliga ou ponha no modo silencioso. Eu vou agora fazer a leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que a trabalhadora da casa Elinéia vai fazer o resumo no momento do passe, para a sustentação do passe. E hoje a lição é a lição de número 123, que tem como título Esperar em Cristo. E Emmanuel nos traz um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E Emmanuel comenta esse versículo da seguinte forma: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre de bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido chegar à Tua casa. Que nós possamos, Senhor, estar aqui presente de corpo e alma para estudar o Teu Evangelho. Que seja em nome desses espíritos amorosos, nosso querido Altivo, Baltazar, Doutor Erma e todos esses irmãos queridos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu ia precisar ler, mas o Newton vai... Você quer que eu leia? Não tem outro aí, eu acho. Eu vou ler o item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É o item 5 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe.
E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35. Bom estudo. Então, boa noite. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A gente compreende o trânsito complicado. Se a nossa irmã chegar, eu vou passar a palavra a ela, tá? Então vamos lá. Essa passagem assinalada por Marcos e por Mateus, e se encontra no capítulo honrar vosso pai e vossa mãe. Essa passagem vem depois de uma outra passagem que está no Decálogo, que diz o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Isso está assinalado por Marcos, Lucas e Mateus. E o que está no Decálogo, lá no Êxodo, a seguinte passagem: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, lá nos 10 mandamentos, que é o Decálogo, está lá um dos mandamentos: honrar vosso pai e honrar vossa mãe. E todos nós sabemos o que é isso, né? Como devemos proceder diante dos nossos pais. E o capítulo de hoje, onde se estuda sobre o pai e a mãe, mais uma vez, o Decálogo manda que se honre o pai e a mãe. Nós sabemos que devemos honrar nossos pais, nosso pai e nossa mãe. Como que Jesus, que disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele diz para aqueles que o rodeavam: mas quem é meu pai e quem é minha mãe? Porque essa passagem se deu no momento em que ele conversava com os discípulos. Nós temos ali os evangelhos, os apóstolos, que são os 12 escolhidos pelo Cristo, e tem os discípulos, que são todos aqueles que seguiam Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Pode pedir para lá e para lá. Pode pedir para lá e para lá. A sua filha vai para lá. Nós precisamos... Diz que foi eu que pedi, tá? Como que Jesus... Nós somos discípulos de Jesus. Os apóstolos foram os 12. Ele estava falando com os discípulos e também os apóstolos. A sua mãe, quando chega com seus irmãos, achava que Jesus tinha perdido o juízo. O que é perder o juízo? Achava que Jesus não estava bem da cabeça. Então ela foi com os demais irmãos de Jesus
filhos dela, está bem claro ali, tirar o mestre daquela confusão, porque achava que ele estava doido, tinha enlouquecido. E como Jesus não perdia nenhuma oportunidade de tirar um ensinamento, em todas as circunstâncias, sempre ele ensinava alguma coisa, e é tão marcante, é tão vibrante a presença de Jesus na terra, que ele não precisou escrever nada. E repercute até hoje, no planeta inteiro, as suas palavras. E ele se vira então para os discípulos e pergunta, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Parece uma coisa que Jesus não gosta do pai nem da mãe, nem respeita o pai e a mãe, não é? Não parece isso? Lá onde você ia virava essa página, não é? Então, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que os verdadeiros laços de família, os verdadeiros laços, são os laços espirituais. Aqui estão meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse sim é meu irmão, meu pai e minha mãe, os que fazem a vontade de Deus. Então ele mostrou que a nossa família vai além dos laços consanguíneos. E por esse relato mostra que nem a sua mãe, Maria, esse espírito elevado que todos nós conhecemos, não tinha ideia precisa da missão do Cristo. Ela não tinha. Era um espírito bondoso, uma mãe, mas ela não tinha. E seus irmãos, muito menos. Parece que não comungava da ideia dele, não, tanto que o tinha como louco. Então, ali naquele momento, ele mostra a grande família a que pertencemos, né? Todo aquele que cumpre a vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? No Decálogo, na lei, os 10 mandamentos, que nós estudamos lá no capítulo 1. E a gente pode pegar algumas passagens lá do Decálogo, trazer para o dia de hoje, e podemos afirmar que nós que viemos à casa espírita, ou que vimos à casa espírita, ouvimos já, muitos de nós ouvimos Moisés, ouvimos o Cristo, ainda estamos aqui. Parece que aprendemos muito pouco, ou nada. Você é uma delas, tá? E, por exemplo, não matareis. O homem mata ainda? Tem crimes na nossa sociedade? Não roubareis. Ainda há roubos, furtos? O homem ainda faz isso? Não levanteis falso testemunho. A humanidade ainda faz isso? Os outros, a gente não faz mais, né? Falso testemunho? Não cobiçais a mulher do próximo. Devia estar lá, o marido também, não é? Mas como era uma sociedade machista, o homem ainda cobiça a mulher do próximo? A mulher ainda cobiça o marido da outra? Não invejeis, fala da inveja, né? Não cobiceis o seu asno, o seu boi, não invejar as coisas que o outro tem. Hoje nós não temos o boi nem o asno, mas temos o carro, temos a casa, temos a família. E o homem ainda cobiça, tem inveja do que o outro tem? Então, o Decálogo ainda não se cumpriu aqui na face da terra. A gente ainda não caminha conforme a lei de Deus. E, com isso, ainda não conseguimos entrar nessa família de Jesus, né? Como irmão, como pai, como filho. Mas tem o profeta Ezequiel que afirma assim: o Senhor da vida, né, Deus, não quer a morte do ímpio, mas antes que ele se salve, que ele se arrependa. E Jesus espera isso de nós.
Ele continua sendo o nosso irmão maior. Nós é que não o consideramos como esse irmão. Ele continua sendo como um pai, nós é que não fazemos o que ele ratificou com os 10 mandamentos, cumprindo a lei de Deus. O que foi que ele disse no resumo, onde se resumia a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. A humanidade segue ainda esse mandamento? E esse mandamento, essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que está lá no Decálogo, faz parte de várias outras civilizações. Vários outros, os chineses antigos e outros, falavam a mesma coisa que Jesus disse, que Jesus ratificou, que está lá no Decálogo. Porém, um novo ensinamento, esse eu vos dou, disse o Mestre Jesus. Esse ninguém fez. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eis que um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nós amamos um ao outro como Cristo nos amou e nos ama ainda, nós estamos fazendo parte da família do Cristo. Nós estamos caminhando com Ele. Tem uma passagem do espírito chamado Eurípides Barçanufo. Os médios estão aqui, sempre escutam, a gente vai sempre repetindo essas passagens interessantíssimas, que Eurípides Barçanufo, um grande educador, um grande médium, um homem de bem. Eurípides viveu ali no Triângulo Mineiro, mais precisamente na cidade de Sacramento. Tem até hoje lá a escola de Eurípides Barçanufo. Tivemos a oportunidade de visitar aquela cidade, a casa onde ele morou, a farmácia que ele trabalhava. Então lá está a escola. Tem parente ainda, consanguíneo, encarnado ainda, né, dele. Ainda tem. Naquela época, ele tinha um colégio, um grande educador. O pessoal que trabalha naquela cidade em nome do Eurípides, em nome do Cristo com Eurípides de Barçanufo, gosta que ele seja lembrado sempre como educador, apesar da sua extraordinária mediunidade. Então vamos para o lado da educação. Olha que espírito corajoso. Então imagine uma cidade lá do Triângulo Mineiro, do interior de Minas, ele católico, fervoroso, amigo do padre, conhecido em toda a cidade, por vontade do pai dele. O pai insistiu tanto que ele se candidatou ao cargo de vereador, ele foi vereador na cidade. Depois o pai queria que ele fosse o prefeito, ele não quis, não, já dei a minha cota. Então todo mundo conhecia Eurípides Barçanufo, todo mundo. E ele tinha uma escola chamada Liceu Sacramentano. Professor, liceu era uma palavra antiga, né? Tinha muito essa palavra, liceu. Né? Era o Liceu Sacramentano, lá de Sacramento. E ele tinha um tio que era espírita. E ele conversava com o tio, ele tinha muito conhecimento, e o tio não tinha argumento contra ele, contra-argumentar o que ele dizia. Isso é para chegar lá no amor, tá? Para vocês entenderem, quem não conhece Eurípides de Barçanufo, uma pincelada aqui de 5 minutinhos. O tio dele, o tio senhor, deu a ele um livro de Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Nós estudamos aqui as obras de Leon Denis, temos todos os livros de Leon Denis aqui na nossa
livraria. O livro Depois da Morte. Tio Senhor disse para ele assim: olha, eu não sei falar, que ele era semi-analfabeto, eu não sei argumentar com o senhor, meu sobrinho, mas leia esse livro, ele vai te dar muitas respostas. Ele leu aquele livro numa noite, leu e releu, entrou madrugada dentro. E a partir dali ele se tornou espírita, ele se convenceu. E foi numa reunião lá no centro espírita que o tio dele trabalhava. Tio Senhor era o senhor Mariano, era o nome do tio. E Eurípides Barçanufo senta, assiste a reunião, tinha sempre uma mensagem lá no final, ele diz assim: eu quero essa explicação do Sermão do Monte. Até hoje eu não consegui entender. E gostaria que João Evangelista viesse dar essa explicação. Olha, o espírito de João Evangelista incorporou no médium, ainda exigiu mais, e que viesse através do senhor Mariano, meu tio, que era semi-analfabeto. E o espírito deu aquela aula lá sobre o Sermão do Monte. E ele se convenceu. Passou a seguir a doutrina espírita, teve que romper com a igreja, o padre enlouqueceu, a cidade ficou toda contra ele. Quando ele se tornou espírita, o seu colégio era o único na cidade, um colégio que ensinava além do ensino fundamental, ele era professor, ensinava além das matérias comuns, astronomia, olha quanta coisa interessante. Professor de matemática, de português, de física, ensinava astronomia, e os pais tiraram os alunos da escola. A escola ficou sem nenhum aluno. E ele disse assim: o que é que eu vou fazer? E dormiu e teve um sonho. E apareceu a ele Maria, mãe de Jesus. E disse para ele: não se preocupe, mude o nome do colégio Liceu Sacramentano para o colégio Allan Kardec. E poxa, já tirou todo mundo, se eu botar Allan Kardec, né? Ele foi, tirou o nome do colégio Liceu Sacramentano e colocou Colégio Allan Kardec. Está lá até hoje. E os alunos devagarinho foram voltando, porque gostava do Eurípides, respeitava muito o Eurípides, e os alunos foram voltando, e a escola voltou ao normal depois. Então, uma rápida apanhada aí sobre o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo. E um dia, ele dormiu, saiu do corpo e foi e teve um encontro com Jesus. Ele encontrou Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, vê que o mestre chora. E ele fica sem saber o que fazer. Ele queria consolar o Cristo. Ele queria abraçar o Cristo. Mas ele não conseguia ir adiante. E não conseguia falar nada. Só via Jesus de cabeça baixa e chorando. E ele faz algumas perguntas ao Cristo, que o Cristo não responde. Continua de cabeça baixa e derramando as suas lágrimas. E uma das perguntas é a seguinte: Senhor, o Senhor chora pelos criminosos da terra, pelos malfeitores? O Senhor chora por aqueles que ainda faz o mal, que atrapalha a vida das pessoas? Enfim, foi colocando algumas situações que o homem na terra ainda faz, ainda comete alguns erros. Jesus se levanta o seu olhar, levanta a sua cabeça, dirige o olhar para ele e diz a seguinte frase: não, meu filho, não choro por esses. Esses são os nossos irmãos que precisam de ajuda, que precisam de esclarecimento. Eu choro
por aqueles que conhecem o meu evangelho e ainda não praticam. E nesse momento, Eurípides Barçanufo desce numa velocidade imensa, entra no corpo e acorda. E levanta da cama, assustado. E desde aquele dia, ele tomou uma resolução na sua vida. Passou a trabalhar pelos desvalidos, pelos pobres, todos os dias. Ele não dormia antes da meia-noite e não ficava na cama depois das 4 horas da manhã. Trabalhava no colégio, dava aula, manipulava a homeopatia na sua farmácia e mostra para nós que ele é um daqueles que Jesus disse: eis aqui meu pai, minha mãe, meu irmão. Todo aquele que faz a vontade do Pai. E Eurípides Barçanufo fez a vontade do Pai, ouvindo a dor, sentindo a dor do Cristo. Já que eu falei do Eurípides Barçanufo, eu vou contar só uma, são várias passagens interessantíssimas da mediunidade do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo. Na verdade, ele preparou aquele lugar ali para a vinda do Chico. O Chico veio depois, né? Eu não tenho de cabeça aqui a data de nascimento do Eurípides, nem da morte, vê para mim. Ele desencarnou na gripe espanhola, ajudando as pessoas, socorrendo as pessoas. E aos 38 anos, ele desencarna, porque ele foi contaminado pela gripe. Mas uma das suas passagens interessantes como médium, são várias, cada uma mais interessante do que a outra, é que um homem foi até a sua farmácia, lá não tinha médico, era ele que respondia. 1880, o nascimento, desencarnou em 1918. Então ele desencarnou em 1918. Tá? Hã? 1º de novembro de 1918. Então, bem recente, né? Quase que o senhor é contemporâneo dele, né, professor? Do professor Eurípides. E nessa passagem, esse senhor foi buscar um remédio para a mulher. E quando chegou na farmácia, o Eurípides já deu um vidrinho para ele e receitou: você deve tomar, né, dessa maneira, algumas gotas, e passou o remédio. Pode vir, minha querida, pode vir. E o homem pegou aquele vidrinho e foi embora para casa. Lá passa o rio Bora, o rio Borá. E ele falou assim: Eurípides, me deu um vidrinho com água. Isso não é remédio. Ele jogou no rio, jogou fora, jogou dentro do rio. Quando chegou em casa, a mulher estava muito mal. Ele se apavorou, retornou ao professor Eurípides. E o professor deu um outro vidro para ele, sem que ele falasse, disse o seguinte: deu remédio com urgência, da mesma maneira que eu receitei. Se jogar no rio de novo, ela pode falecer. Ele pegou e foi embora com o remédio. Então essa era a mediunidade do Eurípides. E Eurípides Barçanufo era esse que pertencia àquela família que Jesus disse: eis aqui meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu vou passar aqui a palavra para nossa irmã. Eu falei que compreendo o trânsito, as dificuldades da rua de chegar, e ela vai dar continuidade aqui ao estudo, tá bom? E se ela passar um pouco, não tem problema não, tá, Mônica? Pode vir. Vou botar aqui na calça.
Gente, boa noite. Queria pedir desculpas porque eu pensei que fosse chegar às 7h20, um pouco atrasada, mas que a palestra fosse às 7h30. Isso nunca me aconteceu, mas aqui estou, né, para o meu horário na hora e super atrasada para vocês, mas já vi que foi muito bem iniciado e, como ele já deve ter adiantado, a gente vai falar hoje sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, né? E dando continuidade ao que o nosso irmão estava falando, honrar o vosso pai e a vossa mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Yahvé teu Deus te dá. Esse é um dos mandamentos, né, que está no decálogo de Moisés, recebido por Moisés no Monte Sinai. E quando a gente para pensar nisso, a gente entende que na fila de espíritos que tem para reencarnar, quem que escolhe a ordem de quem vai primeiro? Deus, né? Então, respeitar. A gente já sabe que quem vem primeiro foi determinado por Deus e a gente já sabe que respeitar essa ordem é respeitar também a vontade de Deus. E na epístola de Paulo a Timóteo, tem uma passagem que ele fala assim, como é que é? Dou graças ao Deus a quem sirvo desde os meus antepassados com a minha consciência pura. Ou seja, Paulo se inclui como parte dos antepassados. E fazendo estudo para essa palestra, eu vi um depoimento do Haroldo Dutra, aonde ele falava assim, mas às vezes é fácil falar, né, porque você não teve um pai assim assado, você não teve um pai alcoólatra, você não teve uma mãe que te abandonou. Só que a gente tem que lembrar que a gente encarnou como? A gente só encarnou porque aquelas pessoas, nem que seja por 5 segundos, se amaram, né, durante aquele momento. E a gente, ainda que não tenha sido, que não tenham seguido com aquilo, a gente só visitou, né, só navegou pelo útero materno porque houve essa concepção. Obviamente, a gente tem que incluir hoje as novas configurações de família, onde às vezes há 2 pais, às vezes há 2 mães, ou às vezes há mais pessoas, mas a ideia aqui é olhar para todos esses que estão nesse sistema de família, né? E nessa palestra, o Haroldo conta que ele, né, conta a história de uma moça que saiu do interior de Minas em 1970 e foi trabalhar numa casa de família, era uma senhora analfabeta, e nessa casa de família existiam 3 filhos de um bancário, onde o filho mais novo, o bancário, se interessou por ela engravidou, a família, por ser tradicional, tira o menino daquela situação, então ele sai por completo e ela fica sozinha, se vê sozinha com o filho, grávida do filho, e aí ela passa fome, ela passa a morar com várias famílias, até que o bebê nasce e recebe o nome de Haroldo Dutra Dias. Essa foi a história a história própria dele, que ele quis compartilhar, na tentativa de fazer as pessoas que estavam escutando olhar com gratidão para os seus sistemas familiares também. E então, quando a gente pensa em Jesus, né, como que se deu a parentela de Jesus? E a gente sabe que Jesus, né,
foi filho, né, de Maria e de José, e que naquela época Maria foi visitar a sua prima Isabel, e quando Isabel estava grávida, Maria tinha ido ajudar Isabel. E Isabel, ao saudar Maria, começa a sentir no seu ventre o bebê pulando. E aí ela entende, né? E fala: bendita vós entre as mulheres, Maria, e bendito o fruto do vosso ventre. Hoje veio me visitar a mãe do meu Senhor. Então Maria fica um tempo no convívio de Isabel, e quando ela volta já grávida para o convívio de José, porque eles já haviam, né, José já havia desposado, ele não entende como que Maria, naquele estado, sem eles nunca terem tido nada, aparece grávida. E então ele intimamente pensa ainda em se divorciar de Maria, até que durante o sono ele é visitado por um anjo, o mesmo anjo que havia anunciado a Maria que ela receberia no seu ventre o Salvador, né? Fale a José: José, não difames a Maria, não deixes de crer que Maria recebe agora o fruto gerado pelo Espírito Santo para salvar a humanidade e para trazer aos homens a vinda de Emanuel, que é Jesus, né? Deus é conosco. Esse é o nome o que significa Jesus. E essa parentela de Jesus é mais ou menos a parentela universal que todos conhecemos. E eu contei essa história rapidamente para que a gente entenda que aqueles eram homens como nós, que tinham os mesmos sentimentos que nós. Você vê a dúvida, o medo, né, a insegurança. E aí a gente entra no tema de piedade filial, né? Porque honrar o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. E o termo, né, que encerra esse dever, né, de piedade filial é o respeito. E, obviamente, o que Kardec traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo é que esse dever se estende a todas as pessoas que, por vezes, fazem papel de pai e de mãe também. Até que horas só para eu não... É até 7h50, mas mais um pouquinho, vai até as 7. Tá ótimo. Até as 8. Não, é até 6h50, mas vai até... Não. Vai até as 8. Vai até as 8. Hoje está todo mundo... E aí, o que Kardec traz para a gente no Evangelho? Que as formas de honrar pai e mãe são várias, né? Assisti-lo nas necessidades, proporcionar-lhes o repouso devido na velhice, cercá-los de cuidados e dar mais do que precisam para viver, não sobrecarregá-los. E aí podem falar assim: ah, Maria, mas tem pais que se descuidam desses deveres. É verdade. E aí o que Kardec traz para a gente? Que que cabe a Deus puni-los ou suavizá-los, né? Não cabe a nós. Deixa com Deus o que é de Deus. Essa é a mensagem que Kardec traz no que antecede o item que a gente vai trabalhar hoje, que é: quem são meus pais, quem são meus irmãos. E aí, voltando à época de Jesus chega numa casa e há uma multidão muito grande esperando, a ponto de que Jesus não consegue comer direito, não consegue se sentar. E aí vem e fala: ó, Jesus, está aí fora tua mãe e teus irmãos. E então ele se vira e fala: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus são também meu pai, minha mãe,
meus irmãos. E aí a gente ouve e pensa assim, Jesus estava renegando então a sua própria família? Obviamente que não. O que ele traz para a gente nesse sentido é a parentela universal, é de olhar a todos, né? Olhar a humanidade, olhar-nos enquanto humanidade. Isso que eu acabei de contar está no Evangelho de Marcos e no Evangelho também de Mateus, porque vocês sabem que o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas são considerados sinóticos por conterem a mesma quantidade de histórias repetidas. Até uma das coisas que eu mencionei aqui, de que Jesus tenha tido irmãos, estão também nesses evangelhos. É por isso que a gente ouve, e ainda que a igreja não reconheça, Kardec também traz isso para a gente. E aí, um fato que a gente vê aqui, que a doutrina espírita traz para a gente, nesse próprio item do evangelho é mencionado, é que a lei, né, a pedra angular da doutrina espírita, né, o que ela tem por base é a lei de amor e de caridade. Então a gente obviamente sabe que quando Jesus pergunta quem são meus pais, quem são meus irmãos, ele não estava desconsiderando a sua parentela de sangue, né, a sua família pelos laços de sangue, conforme eu falei, e sim reconhecendo a presença de Deus em todas aquelas criaturas, porque sabemos que todos fomos criados à sua imagem e semelhança, as leis de Deus estão contidas na nossa própria consciência, e por isso que a gente diz, né, que a consciência é o próprio juiz, porque todas as vezes que a gente não age de acordo com a lei de Deus, a gente fica inquieto, porque a gente no fundo sabe aquilo que deve fazer, já ainda mais num mundo como esse, mais adiantados. E aí a gente sabe, conforme eu mencionei, que os irmãos de Jesus, me parece que Jesus tinha 4 irmãos e uma irmã, mas ele é chamado de filho, até no Evangelho ele não é chamado de filho unigênito, e sim de filho primogênito de José e de Maria, porque os seus irmãos, espíritos ainda mais atrasados, não entendiam e não compreendiam a missão de Jesus. E Maria, ainda que não fosse tanto que, só fazendo um adendo, tanto que não se conhece nenhum irmão de sangue de Jesus que tenha sido seu discípulo. E Maria, ainda que também não tenha sido discípula, ela com todo o amor e com toda a solicitude predominante daquela criatura, ela está sempre ali, né, ao lado de seu filho, que é até o que a gente vai ver mais adiante. E falando em relação a essa família de sangue e família espiritual, a gente vê também no Evangelho, segundo o Espiritismo, que essa família de sangue, ela é tão frágil quanto a matéria. Muitas vezes ela é desfeita até na própria existência atual. Já a família espiritual, a parentela espiritual, os laços pelo coração, né, que seriam esses laços pelo espírito, eles se mantêm às vezes por toda a eternidade. São fortes, se fortalecem, né? E é uma maneira também de se perpetuar no mundo espiritual. E aí, só para a gente fazer uma reflexão, tem um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, que ele foi até quem fez quem criou essa sistemática das constelações familiares. Alguém aqui já ouviu falar em constelação familiar? Né? Hoje é um tema bastante em voga. E o que o Bert Hellinger traz? Que, segundo ele, as criaturas elas devem respeitar as ordens do amor. E uma dessas
ordens do amor é respeitar a hierarquia existente entre pais e filhos, né? A hierarquia de pai e de mãe. E em o que consiste esse respeito? É a aceitação, é aceitar os nossos pais como são, né? Que eles agem de acordo com o mais profundo da sua humanidade. E trazendo para o Espiritismo, a gente sabe que muitas das vezes a gente tenta ou foi aprendido, ou a gente aprendeu ao longo da existência que pai e mãe são criaturas santas, mas a grande verdade é que ali, antes do pai e de uma mãe, existe um homem e uma mulher. A gente aprende que eles estão nossos pais, né? Ela está minha mãe, né? Até na presença da minha mãe, que nunca tinha me ouvido falar, deve estar pensando assim, nossa, essa menina mal criada em casa, falando com... Então, ela está minha mãe, ele está meu pai. É essa noção de relação que a gente deve trazer para a nossa existência. E aí, não nos cabe, como filhos, enquanto filhos, nos cabe, enquanto filhos, tomar a vida como ela nos foi dada. Isso é trazido pelo Bert Hellinger. E aceitar os pais como são e aceitar a vida como nos foi dada. Porque a verdade é que a criança é dos seus pais, não os pais que são da criança. Obviamente, há momentos na vida que os filhos precisam assumir responsabilidades com os seus pais por inúmeros motivos, né? Ou por doença, ou por incapacidade mental, né? Às vezes, e esse é o curso natural da vida, que em algum momento os filhos exerçam mais um pouco desse cuidado que nos foi dado, na maioria das vezes, enquanto crianças, mas nunca nos esquecer dessa ordem de pertencimento, que é estar, conforme eu falei antes, de acordo com a lei de Deus. E muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, queria eu, né, ter pais diferentes. E isso é uma grande ilusão, porque a gente sabe que não é possível. Pelo menos nessa vida não é possível nascer com pais diferentes. Então, aceitar os pais requer um movimento interno muito profundo. É um caminho que implica, conforme falei, de estar de acordo com a vida e com o seu destino. Porque a vida tem uma inteligência que a gente ainda não compreende, né? Os desígnios de Deus às vezes parecem controversos e então a gente tende, né, para viver em plenitude, a aceitar os pais como são, com as limitações que apresentam, com o sentimento de sofrimento que eles possam ter nos causado, com a felicidade e a boa sorte que muitas vezes nos é trazida por eles, como também com a tristeza, com a infelicidade, com a má sorte. É sobre isso que a literatura do Bert Hellinger vai abordando. E aí ele traz que uma grande forma de reconciliação com os pais é você olhá-los, né, e agradecer, porque a sua vida só foi possível, ou seja, você só está aqui porque eles decidiram seguir adiante, né? E aí ele tem uma frase que é assim: somente quando nós amamos os nossos pais, olha como é forte, somente quando nós amamos nossos pais como eles são, é que é possível gostar de nós e dos outros. Então, a melhor maneira de honrar pai e mãe, que ele traz para a gente, é escrever a nossa própria história.
é sermos verdadeiramente felizes. E num processo de autoconhecimento, muito de nós identifica uma criança interior que em algum momento se sentiu ferida, se sentiu preterida pelo que os pais fizeram. Só que aí, já trazendo para o Espiritismo, a gente entende que é verdade que muito de nós não teve o convívio com os pais porque nos abandonaram, ou porque morreram, ou porque escolheram não estar ali, mas ainda assim nos é necessário olhar e agradecer a oportunidade que eles nos deram dessa encarnação. E hoje, o exercício que eu queria propor, né, nessa reflexão era isso, de agradecer aos pais, não com aqueles olhos infantis que olhavam os pais como criaturas santas, como criaturas imaculadas, mas sim como criaturas perfeitas e imperfeitas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. E aí, até falando um pouco dessa paternidade, dessa maternidade, se tem uma coisa que o Espiritismo, porque eu costumo falar que o Espiritismo ele não veio substituir, ele veio fazer uma ampliação da nossa consciência. Ele veio nos dar uma realidade até então não conhecida dentro do cristianismo tradicional. Mas se tem alguma coisa que nós convergimos, é a paternidade de Deus sobre os homens. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E aí a gente sabe que Deus é imaterial, incorpóreo, né? Tá a pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é um axioma, né? O axioma é tudo que não pode ser provado. E aí a gente sabe, recorre a Deus enquanto Pai, né? Pai, nosso Pai universal. Mas a verdade é que a vida de Jesus nos deu também uma mãe da humanidade, a mãe das mães, que estava ali junto da cruz, vendo seu filho, e na presença de Maria Madalena, de sua irmã, e do apóstolo que Jesus mais se identificava, né, que era o apóstolo João. E nesse momento, ele fala a frase que eu até ouvi ele falando, né? Mulher, eis aqui teu filho, e se vira para o discípulo e fala, eis aqui a tua mãe. Naquele momento, Jesus também nos deu, ao dar a João, ele nos deu também uma mãe, que é até essa camisa, né, que eu vim aqui. E aí, após a crucificação de Jesus, os discípulos se separaram para dissipar a boa nova. Mas aí, no livro do Humberto de Campos, chamado Boa Nova, a gente vê que certo dia João, o evangelista, surge. Maria estava numa cidade que hoje chama Betaneia, que hoje é a Jordânia, desculpa, naquela época chamava Betaneia, para trazer Maria para o seu convívio em Éfeso, na Turquia. Então ele fala, olha, eu não me esqueci do que me pediu o Senhor, eu só estava esperando um lugar adequado para levá-la junto de mim. E aí nessa casa em Éfeso, Maria começa a receber várias pessoas, como assim havia feito Jesus também, né? Várias pessoas passam a visitar Maria na sua casa, até que um dia, num grupo de leprosos, vem um deles e agradece o fato dele ter sentido um alívio de suas chagas, e
e pega a mão de Maria, começa a beijar e fala: és tu, ó Mãe Santíssima. E é assim que Maria passa a ser conhecida como Mãe Santíssima. Numa das orações, né, da ladainha de Nossa Senhora, né, ela é tida como Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Torre de Marfim, Arca da Aliança, Mãe de Misericórdia. Todos esses nomes que a gente pode se referir a Maria, Nossa Senhora e as suas várias aparições, nos dá também a segurança de que, além de um pai, nós temos também uma mãe com quem contar. E a gente vê que Maria era um espírito extremamente evoluído para aceitar, ter essa missão junto de Jesus. E a gente sabe que ela tem uma legião de servos, né, chamada a Legião de Maria, que no livro da Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, a gente sabe que tem um hospital, né, a espiritualidade conta com um hospital chamado Maria de Nazaré, aonde ela socorre todas essas pessoas que em um momento de desespero atentaram contra si mesmo. E a gente vê que tudo converge, né? Só uma diferençazinha ou outra, que os marianos também, a igreja também acredita que uma vez por semana Maria desce às regiões inferiores, como o purgatório, para socorrer as pessoas, as almas trevosas que estão ali. E aí, já caminhando para o fim, falei bem rápido, né, em função do tempo, eu queria trazer um recorte do livro da Boa Nova, que fala: a igreja de Éfeso, a casa da Santíssima, exigia do apóstolo João um grande sacrifício pessoal. Maria estava só quando as multidões de necessitados que a buscavam a grandeza do seu carinho maternal. Os anos passaram sem pausa. A velhice não lhe trouxe nem cansaços nem amarguras. Contudo, cristãos banidos de Roma trouxeram tristes informações que os seguidores dos seus filhos estavam sendo escravizados ou dados como alimento às feras. Numa noite, orando por aqueles que sofriam por amor a seu filho, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Maternalmente convidou-o a entrar, sentindo por aquele miserável profunda simpatia. Dele recebeu as mais santas consolações, ela, Maria, tão habituada a dar, pouco a receber. Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos do mendigo, e, tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, nos pés 2 úlceras e, próximo ao coração, a ferida de uma lança. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. No dia seguinte, Maria já não falava. Numa inesquecível expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. Em espírito, desejou visitar os calabouços romanos, quis deixar aos cristãos oprimidos a força da alegria. Aproximou-se de uma jovem e dela lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. Em instantes, centenas de vozes juntavam-se ao canto alegre e melodioso da jovem. Desde esse dia, nos tormentos mais duros e nas provas mais angustiadas, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Eis aqui, gente, o maior ensinamento do que é a piedade filial, né? Desse filho, nosso Mestre Jesus, né? Que vem no momento derradeiro receber a sua mãe. E
muito similar às histórias que a gente escuta, né, das pessoas que já para cortar os laços do corpo, os laços corpóreos, vêm e se aproximam, né, dos seus antepassados e reconhecem figuras da família. E eu acho que esse capítulo encerra uma lição muito grande para a gente de como que a justiça divina nos ajuda a reparar o erro de vidas passadas, né, de outrora, e viver a lei de amor, porque reúne o mecanismo da reencarnação, vai reunir nas mesmas famílias criaturas que em tempos anteriores possam ter sido inimigos, né, possam ter se desentendido e estão aqui gozando de uma nova chance para se acertar e para evoluir. E já, para terminar, uma mensagem que caiu para mim no Evangelho de ontem, que dizia mais ou menos assim: continuem sem cessar, num progresso contínuo, para que alcancem a verdadeira felicidade. E quando chegarem ao final dela, vocês encontrarão nos céus aquelas pessoas que estarão esperando por vocês, que na terra, né, os antecederam. Então, que nós possamos honrar pai e mãe e todos aqueles que vieram antes e que foram cruciais e fundamentais para que nós estivéssemos aqui. Mais uma vez agradecer aí pela oportunidade, pedir desculpas porque eu estava na cabeça que era às 7h30 e agradecer por estarmos aqui reunidos para mais um estudo dessa doutrina tão maravilhosa e confortadora que é o Espiritismo. Muito obrigada. Nós agradecemos a você, Tereza, ao Newton também. E os espíritos trabalham tão bem que o Newton deixou a palestra no ponto para que ela chegasse e desse continuidade como se eles tivessem ensaiado. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Tá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso médico dos médicos, pedindo sempre a esses espíritos amigos que aqui se encontram, que já prepararam esse ambiente para nos receber, os nossos médiuns, que possam transmitir o amor através do passe, que nós possamos ser merecedores da cura de cada um de nós viemos buscar nessa casa. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Caminho, verdade e vida, lição 123. Caminho, verdade e vida, lição 123, esperar em Cristo. Somos todos convidados a esperar uma vida futura, que não se prende a um só corpo. A vida futura que Jesus promete é a vida espiritual, que vai entre uma reencarnação e outras, em várias vidas corpóreas. Nelas, colheremos os frutos do que fizermos na terra, enquanto reencarnados. Muitos se enganam, crendo que a vida futura se dá apenas depois de uma vida, a atual. O conceito de vida nos conforta quando temos a certeza que somos espíritos imortais. Viver
não é somente participar da escala evolutiva da infância à velhice, até o desencarne, e sim participar da evolução dos sentimentos, através do raciocínio. Esperar em Cristo é também crer, esperar na certeza de uma vida plena, acreditar, ter fé que ela continua após a morte do corpo, acreditar que somos espíritos imortais, ter a certeza de que após a morte do corpo continuamos vivos e que possamos ter a certeza que Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Nós devemos seguir os seus mandamentos, como disse na palestra, honrar nosso pai e nossa mãe, amar, respeitar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora para a mensagem trazida do plano espiritual. Pela graça infinita de Deus, que a paz permaneça com todos vocês. Nós vimos sempre em nome do Mestre Jesus auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse, nós vimos, porque não estou só, e sim com irmãos que juntos trabalhamos para o Cristo. Contamos também com os encarnados, que trabalham seriamente e que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplina. Contamos com esses irmãos, porque vemos neles a sua seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar a nossa descendência, a descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo. Vós sois deuses. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ainda, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, como espírito superior que é, já sabia, já conhecia aqueles corações e jamais brincou. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras para ensinar sobre o Pai àqueles homens. Como vemos, não mudaram tanto. São os mesmos homens que estiveram com Jesus. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam que são homens falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo e o pior, outros pela falta de união. Oh, quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês. Nos entristece ver as desavenças e desarmonias.
ainda são homens que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, com certos comportamentos, com certos melindres. Que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoem-me por ser tão firme em minhas palavras. Se vocês soubessem o estrago que faz ao terem o livre-arbítrio mal direcionado, vocês pediriam a divindade para não o terem. Me despeço, mas antes trago 2 frases para os dirigentes desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério, com Jesus e Kardec, com disciplina e moralidade, nós estaremos trabalhando com vocês. Pela graça infinita de Deus, paz a todos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amoroso e bom, espiritualidade amiga, te agradecemos mais uma vez por termos conseguido chegar à tua casa, escutar o teu Evangelho. Permita-nos, Senhor, que nós possamos começar a exemplificá-lo na nossa vida. Agradecemos a direção da nossa casa, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, pela oportunidade do trabalho na seara do Cristo. Que eles possam continuar fortalecidos, com coragem, na continuidade do teu trabalho. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz e em segurança. Agradecemos ao altivo, esse Espírito que nos ajuda tanto e nos fortalece na nossa caminhada. Ao Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e a tantos outros queridos que trabalham incessante e incansavelmente na nossa casa. Agradecemos essa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor. E assim, Senhor, pedimos a Jesus, mas acima de tudo sempre, em nome de Deus nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado o estudo e o tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.